Eu nasci nas catingueiras e trançadas de cipó, viajei de caminhão junto com a Mané Cotó. Não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo, vivendo o meu gogó. Diretamente de Souza, diretamente do Vale dos Dinossauros, na gloriosa, na histórica, na inesquecível, Peapá, R.A., Raíbiabá, Balanceia, Paraíba. Estou aqui ao lado do querido Mano Novo, Expedito Duarte. E aí, Mano Novo? Mano, velho, cante lá que eu canto cá. Com certeza absoluta. Ei, que paz. Então nós estamos começando mais um podcast, Mano Velho, Mano Novo, sempre trazendo um entrevistado, uma personalidade ligada à cultura nordestina, que o nosso objetivo com o nosso podcast é enaltecer, divulgar, mostrar para o mundo a riqueza da criação do povo do Nordeste, da capital, do litoral e do interior do sertão brabo de Mãe Preta e Pajuão. Então estamos aqui, estamos muito felizes com a repercussão do nosso trabalho. O nosso primeiro podcast foi com Caju e Castanha, coisa fantástica que repercute, e os demais entrevistados que a gente vai colecionando. E hoje nós temos aqui mais um grande amigo e parceiro que o Mano Novo apresenta para o Brasil e para o mundo. Apresenta, Mano Novo. Cadê você, Moreira? Tá aqui, Mano Novo. Só que é de Acopiara. Moreira de Acopiara. Moreira de Acopiara. Aí, poeta, tudo bem? Poeta. Obrigado. Gente, o Moreira de Acopiara é um dos nossos parceiros das antigas. Nós temos muita história para contar. No mínimo 30 anos, né, de conhecimento, de convivência, de trabalhos. Então, nessas próximas, né, etapas aqui da nossa entrevista, nós vamos desenvolver o que faz o Moreira de Acopiara, o seu trabalho, a sua pesquisa, o seu foco, o seu objetivo, e realmente um trabalho fantástico que vamos conhecer os detalhes agora. Não é verdade, Mano Novo? Que Moreira é das quebradas do sertão. Sabe nadar? Muito. Sabe dar cangapé? Muito. Vira a bunda canastra, né? Vira. Dá caldo. Eu tive a felicidade de ser menino num território onde a gente podia fazer isso. Brincar nos terreiros, tomar banho de açude, pescar no rio. Matar galatixa com baladeira. Baladeira. Você acertava, tinha boa pontaria. Tinha boa pontaria. Pegando preá de fojo. De fojo, preá, mocó. De fojo, botar fojo. Para pegar preá no final da tarde. Pegando cancão de arapuca. Exatamente. Então essa é a vivência, né, do sertanejo, do matuto, do pé rachado, né, que quantos milhões de brasileiros e brasileiras nasceram nas quebradas e viveram essa experiência, né, junto com os pais, os avós, aquelas famílias numerosas, pai, mãe, avó, bisavó, primo, menino que só dizia, o Gonzaga, menino era farofa, menino e girimum, que dá mais no sertão. Então tinha aquela experiência que era aquela agricultura familiar, colonos. Então todo mundo lá no sítio, aí tinha que ter um curralzinho, tinha uma cabrinha, os bodinhos, tinha 2 jumentos, umas vaquinhas para tirar leite. E de manhã, então, tinha a obrigação das crianças, os adolescentes, buscar pasto para o gado, pegar berdoega para os bodes, pegar canarana, o capim macio, o capim de planta para o jumento, para as vacas. E aí começava o folclore de montar o jumento, botar a cilha no jumento, a cangalha do jumento, os cambitos, a roçadeira, amolar na pedra de amolar, e saía toda a casa, a tropa de menino, tudo por meio da vazante para buscar pasto. E ali já começava eu sei que tudo isso foi transformado em versos pelo Moreira. Foi. Com certeza. Ou estou enganado? Não, está certíssimo. A gente só... A melhor história é a nossa, né? É sempre a nossa. Porque somos nós quem conhecemos a nossa aldeia. O nosso território, o nosso quadrado. Então eu gosto muito de falar das coisas, das minhas coisas. Não gosto de falar das coisas lá de fora. Sim, aquela sua própria experiência, né? Seu autorretrato, né? Você nasceu na cidade de Acopiara, na cidade ou no sítio? No sítio. Ceará. Acopiara é uma cidade importante do Ceará. Sítio Cantinho, na região do Truçu, em frente à Serra do Flamengo, às margens do rio Truçu, um lugar que
veio ter energia por esses dias aí. Daqui a pouco, olha, daqui tempo era candeeiro, lamparino. Né? Lamparino. Era. Fogo pagou. Mas muito menino para brincar, muito terreiro, muita liberdade, muita alegria. Muita fartura, né? Existia a fartura. A fartura, quando vinha chover, assim, era a fartura. Meu pai, eu fui um privilegiado, porque meu pai era dono de muita terra e de gado. Então lá em casa tinha muito queijo, muito ovo, muita galinha, muita buchada. Tinha uma fartura, era fartura. Muito peixe, né? Então seu pai era fazendeiro. Tinha muita fruta. Muita rapadura. Um caixão enorme, assim, cheio de farinha. Grajal de rapadura, farinha de todo tipo. Fabricava bastante. Vendia, mas deixava ali sempre reservado para subsistência. Para o consumo, né? Feijão, tinha feijão macaça, feijão de arranca, na verdade, as vagens de feijão verde, feijão seco para depois deboiar o feijão, pegava para deboiar milho, era a família reunida. Né? Todo mundo para deboiar o milho, aí tinha a mãe contando história, o avô contava história, aí depois vamos fazer pipoca, aí pegava areia do rio, um tacho, botava milho e pipoca, aí todo mundo comendo pipoca, e era aquela reunião da família, era coisa muito sagrada. Outra né? coisa que me marcou muito por esse tempo era as contações de história. De tardezinha a gente se reunia assim no alpendre, ao redor de um fogo, ou na sombra de uma árvore. Noitão da varanda. Aí seu Zé Alves ia contar a história, ou então a Dilose ia contar a história, e a gente viajava. Era história de Trancoso, era uma vez. Ou então para ler um cordel. O cordel era o grande barato. Meu pai, uma vez por semana, ia até a Copiara, que são 46 quilômetros do sítio onde eu nasci para a rua. Até a Copiara. Estrada de terra. Mas toda semana meu pai ia lá. Né? E lá na feira tinha sempre uns vendedores de cordel. E de vez em quando o Patativa do Assaré passava por lá, que ele tinha um compadre lá. Grande monstro, Patativa do Assaré. Então daí nasceu a minha influência. Meu pai comprava um cordel, 2, e levava, e era uma novidade. E o Né Rufino chegou da rua, trouxe um cordel. Vamos lá no sábado à noite para ouvir, porque havia pessoas que não sabiam ler, mas gostavam de ouvir o cordel. E até decoravam. Chamava livreto de feira. Exatamente. Romance de feira. Romance de feira. Ele falou uma coisa, olha que interessante o que é. Eu sempre falo no Forró Nativo isso. A gente morava a 42 quilômetros lá de Acopiara. Quando para ir na rua, a rua, no sertão, a rua, ela tem um encanto. O cara está no sítio, eu vou para a rua. Quer dizer, eu vou para a sede do município, eu vou para a cidade, eu vou para a rua. E o pai dele, para ir para a rua, se arrumava todo. Roupa, era uma solenidade. Ia no estilo, né? Era um acontecimento. Era um acontecimento. Para isso ia de jumento, de charrete, de misto, de onde os velhos caindo mais, era ir para a rua. Lá era o misto. Era o misto. Do Josentino, que até hoje viu. Agora tem um caminhão, tem um caminhão. Josentino. Cresceu. É uma cabine feita de madeira bem larga. Então tem ali a cabine do motorista e tem aqueles bancos bem largos. Às vezes tem 3 carreiras de bancos atrás. De madeira. De madeira. Então ali, imagina ali, talvez 10, 12 pessoas em cada banco até daquele. Sapato engraxado. Aí em cima, a carroceria do caminhão é um pouco menor, mas em cima daquela cabine tem um bagageiro, que tem umas grades ali onde botava saco de batata, de macaxeira, saco de arroz, saco de feijão. Era lá que eu gostava de ir. Em cima da capota lá. Quase toda semana, quando eu ia para a rua, para Copiara, no caso, sabe quem estava lá em cima? Quem? Um sanfoneiro chamado Zé Delfino. Zé Delfino. Tocando para distrair o povo, passar o tempo, que era uma viagem de 3, 4 horas. 3 horas era um pé de bode 8 baixos. 8 baixos. Eita, e ele ia tocando o tempo todo ali em cima. E o povo se divertindo, o caminhão tremendo na estrada, costela dele, os catabi, né? Poeira, aquela poeira dominava e o povo todo animado e vamos. Aí pegava uma senhora, ajudava a subir, que ela estava trazendo um saco de imbu para vender na feira, na rua. E a vida, a convivência do sertanejo é essa. E o Moreira, garoto, né, com o pai, ia ver lá os cordéis de Patativa ali, então gravou você. Outra coisa que marcou muito é que o Luiz Gonzaga conheceu o Zé Delfino. E o Luiz Gonzaga, por exemplo, ele quando o Zé
Não Zé Clementino, o outro, o autor de Sala de Reboco. É Zé o quê? Zé... Marcolino. Zé Marcolino. Lá da Prata. Exatamente. O Zé Marcolino, quando o Luiz Gonzaga viu o Zé Marcolino, aquelas músicas, aquelas coisas boas, trouxe para o Rio. Deu uma maior força. E queria fazer isso com o Zé Delfino. Zé Delfino queria fazer. E o Zé Delfino, não, eu sou aqui do interior, nunca fui na cidade grande, me deixa aqui. E não veio. Né? Morreu no anonimato. Exatamente. E agora só um adendo aqui, ele que tocou no Zé Marcolino. Então o Zé Marcolino, ele queria conhecer o Gonzaga. Ele estava lá na cidade, o irmão dele chegou, sabe quem está aqui na cidade? O Luiz Gonzaga. O Gonzaga está aqui na cidade dele. Foi até o hotel. E o Gonzaga, o Gonzaga não quis conversar com ele, sabe? Ele insistiu, não, agora eu não tenho tempo, deixa para depois e tal. O Gonzaga botou um boneco. Mas o Zé Marcolino foi insistente. Outra vez que o Gonzaga, até que chegou o ponto do Gonzaga, eu vou ouvir você. E aí se entusiasmou. Aí disse, então eu vou levar você para o Rio de Janeiro. Aí é outra história que a gente vai contar depois. Mas ele estava contando que o Zé Delfino, né, que o Gonzaga quis também levá-lo, que era bom demais, era muita essência levar para o Rio de Janeiro, mas ele não quis. Não quis. Eu sou matuto, nasci e me criei aqui, o que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Deixa aqui. E ficou. Ficou por lá. Então, Moreira, e você já conhecendo, já tendo aquilo, porque o cordel alfabetizou milhões de nordestinos. Porque naquele tempo a gente não tinha nada, não tinha escola rural, não tinha professor, não tinha... Mas os pais tinham uma preocupação em educar seus filhos. Então procuravam ali alguém que tinha mais um pouco de noção. E lá no meu avô era um pedreiro que alfabetizava, quer dizer, ele era um homem analfabeto, mas ele tinha um jeito de contar as coisas. Então, aí conseguiu uma carta de ABC, entendeu? E uma tabuada. Então ali, tipo 6 horas da tarde, escurecendo, então aqueles pais levavam seus filhos na casa desse pedreiro, luz de lamparina, e ele começava a dar as primeiras noções. A, B, C, D, e a molecada tudo, depois a formação das primeiras palavras, casa, bola, e ia avançando, e ao mesmo tempo tinha aula da tabuada, aprender as operações, coisa do sertão, porque já havia aquele foco. Então o cordel, muita gente aprendeu, muita gente hoje com 70, 80, 90 anos, muita gente aprendeu, a mãe vai no cordel, ele foi se alfabetizando. Então o cordel tem assim, é fundamental na formação cultural do nordestino. Para vocês terem uma ideia, o que ele vai desenvolver aqui na nossa entrevista do podcast, que, por exemplo, naquele tempo passado, do Brasil ainda colonial, todo mundo sabia que o Brasil tinha uma capital, e naquele tempo a capital da República era Salvador, na Bahia. Então o povo do mato não tinha notícia, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha como saber das notícias da corte. Os repentistas, eles saíam do interior do Nordeste e visitavam as cidades grandes, iam para Recife, iam para Fortaleza e para Salvador, que era a capital. Depois de meses, quando eles voltavam para o sertão, o povo do sertão ficava ouriçado, porque eles iam nas fazendas, na cantoria, no repente, no cordel, contar as novidades da corte, o que estava acontecendo. O noticiário do dia. O noticiário. Não é? Já havia influência das novelas europeias, do cordel, aí o cordel. E eles contavam em rima, na métrica, na oração, o povo do sertão. Então era uma audiência fantástica, tudo por causa desse bendito cordel, que é a especialidade do meu amigo Moreira. De modo que o cordel alfabetizou muita gente, informou muita gente e foi fundamental na formação da cultura brasileira como um todo. Como todo. O cordel que está presente no teatro, no cinema, na literatura. Pra você ter uma ideia, toda a obra do Ariano Suassuna é baseada no cordel. Né? Jorge Amado, ele gostava tanto de cordel que ele patrocinava os cordelistas lá da Bahia. Exatamente. João Cabral de Melo Neto, como foi que você foi alfabetizado? No Engenho.
né? E lendo cordel para os peões do engenho, da obra. Exatamente. Filho tradicional. Eu me chamo Severino, não tem outro de pia. Sou Severino da comadre, viúva do compadre Zacarias, dessa Sesmaria, morte e vida Severina, que é no cordel. Então, Moreira, como é que o cordel desenvolveu em sua mente e como você vem crescendo há tantos anos em cima dessa literatura de cordel tão nordestina, tão nossa? Pois é. Eu lembro que teve, naquelas épocas passadas nossas, a gente conversava muito, né, sobre isso. Que o Moreira foi surgiu. Você que solicitou, não foi? Apresentar o Patativa, alguma coisa assim, não foi? Com 12, 13 anos eu já comecei a escrevinhar os primeiros versinhos, né? Mas uma coisa muito singela, né? Isso. Com orientação de mamãe, que tinha noção de versificação. E, como eu disse, o Patativa tinha um compadre lá em Acopiara, e ele sempre ia por lá. E ele tinha um programa de rádio aos domingos na rádio. Rádio Cidade do Crato. Pronto. E a mamãe e meu pai, todo domingo, era uma vez por semana, um programa de 1 hora Isso, só. Exatamente. Eles ficavam no pé do rádio lá escutando, e eu também. Eu achava aquilo bonito, aqueles poemas enormes, né, compridos, ele declamando. E aí eu lembro em Iguatu, que é vizinho a Acopiara, tem uma loja chamada Loja Chique, não tem mais. E num dia de promoção, a gente caminhando. De repente está o Patativa em cima de uma bancada dessa altura aqui, mais ou menos, uma caixa de som do lado, e recitando: cante lá que eu canto cá. Poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá. Aí mamãe, quando viu, né, se estatelou. Aí nós ficamos ali um tempo. Mas mamãe, ele sabe tudo, sabe, meu filho, ele decora. Então, aí foi o grande incentivo, né? Escrevi muito até os 16 anos, e a gente tinha um cantador chamado Zé Ferreira, que vocês conheceram. Conheci Zé Ferreira. Ele, uma carta à minha esposa. Para me bajular e bajular meu pai e minha mãe, ele dizia: esse menino já é um grande poeta, já está pronto. Besteira, porque com 16 anos você não tem uma noção, né? Não tem, E eu ficava todo animado. Aí eu tive a ousadia de digitalizar, não, de datilografar um poema e mostrar para o Patativa. Tá. E ele, muito atencioso, com aquela humildade, leu. Aí depois me devolveu e disse: seu poema tá ruim. Eu lembro que você falou isso para mim. Pois é. Mas ruim por quê, Patativa? Onde é que está o erro? Aí ele foi mostrar. Olha, você repetiu essa rima aqui, Ceará não rima com amar, aqui tem um pleonasmo, aqui tem uma cacofonia, aqui tem uma não sei o que, foi dizendo, aqui não se faz assim, aqui assim não se... Aí eu contei essa história para a mamãe, né? Aí a mamãe disse: meu filho, Patativa do Assaré é um poeta consagrado, presta atenção no que ele disse, o Zé Ferreira está querendo nos corromper, né? Mas o Patativa disse uma coisa muito importante também. Ele disse: olha, se você continuar lendo muito, se exercitando na escrita, com os olhos e com os ouvidos bem abertos para o que está acontecendo ao redor do mundo, pode ser que daqui uns 15 ou 20 anos você venha se tornar um bom poeta. já deu uma previsão do que seria. Aí pronto, aí eu comecei a estudar. Olha, gente, então ele aqui reproduziu um poema do Patativa. Eu queria que você declamasse mais esse Cante Lá que eu canto cá um pouco, olhando para aquelas câmeras, todo mundo está assistindo a gente, aí você fala assim, esse do Patativa. Esse versículo você é poeta, ali, ó. Isso. Para a gente cantar o sertão, precisa nele morar, ter almoço de feijão e a janta de mungunzá, viver pobre, sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro socado dentro do mato, de apercata currulepe, pisando em riba do estrepe, brocando a unha de gato. É um longo poema que se chama Cante Lá que eu canto cá. Grande Patativa do Assaré. Mas eu trouxe uma novidade aqui para você. Mas eu queria, antes da novidade, você contar como nós nos conhecemos, né? Porque a gente fazia o projeto Nas Quebradas do Sertão, que era na Rádio Bandeirantes, isso a partir de 1983, 84.
E então o Mano Novo conheceu você, né? Vocês se conheceram. Eu tal. acho que eu lhe conheci primeiro. Não creio, não sei, é tanto tempo. É. O Moreira, ele trabalhava, ele era garçom de um restaurante em São Bernardo, você lembra? Que restaurante você trabalhava? Churrascaria Varandão. Olha, Churrascaria Varandão de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. E então ele ouvia a rádio, tudo, e você então procurou ter um contato com o Mano Velho. Então se foi comigo... Foi contigo. Foi comigo. Foi com você, lá no aeroporto. Você foi no aeroporto de Congonhas. Eu estava de passagem pelo aeroporto e tinha lá uma espera grande. O voo estava atrasado, né? Aí disseram, olha, é a sala de imprensa, é aqui que ele fica. Eu perguntei. Tá. Aí eu fui lá, e você me recebeu muito bem, como sempre. Rapaz, tá vendo aí? Veio, eu lembro que você estava com um paletó azul na minha direção. Todo lorde, né? Você é de onde? Aí a gente conversou um pouquinho, mas foi pouca coisa também. Aí depois nós nos encontramos outras vezes, aí foi quando você disse, eu estou introduzindo meu irmão, trazendo meu irmão para Expedito Duarte para esse universo. Ele é jovem, está com todo o gás, está saindo da universidade. É verdade. E aí nós nos conhecemos, ele traçou esse contato, e desde aquela época, então a gente sempre nos nossos eventos tinha os convidados especiais, e o Moreira era um dos convidados, e sempre ia na rádio, dava entrevista. Sempre que eu ia na Bandeirantes AM ainda. AM, lá no Morumbi, da entrevista. A repercussão daquilo era muito grande. Era muito grande. Então ele já tinha aquele trabalho, mas a gente poderia não imaginar que ele ia crescer tanto, ao ponto de os anos se passarem e ele abandonar, né, literalmente, a carreira de garçom para se profissionalizar, para se dedicar de corpo e alma à nossa literatura, ao nosso cordel, coisa que ele faz há mais de 25 anos. Por isso que ele é o convidado especial desse podcast de Mano Velho e Mano Novo. Agora detalhe os assuntos aí, Mano Novo. Escreveu muito cordel? Sim, mais de 300. Você começou assim mesmo, nesse formato? Nesse formato, e eu gosto muito quando sai um livro assim, todo sofisticado, com papel bom, um livro bonito, mas o que me emociona de verdade, Mano Novo, é quando eu faço um cordel nesse esquema aí, porque foi lendo esse tipo de livrinho, de folheto, que eu fui alfabetizado. Isso. E eu via as pessoas humildes. E você usava temas assim, jocosos, engraçados, tolerantes? Todos os temas, Por exemplo, como esse aqui, a moça que gostava do cheiro de bode. Que o bode faz milagre. Você escrevia alguma coisa assim também? Né? Esse aqui é de um rapaz chamado Moreira de Acopiara. A moça que gostava de cheiro de bode. Você teve que se inspirar. Quem foi essa moça? Quem foi essa moça? Rapaz, era uma moça chamada Corrinha, Socorro. Corrinha. Que eles chamavam de Corrinha. E tudo que está aí aconteceu, viu? Mesmo? É claro que eu dei uma melhorada. Dá uma penteada, dá uma penteada, dá uma maquiagem do pavão, mas foi fato real. Foi fato real, Mas por que ela gostava do cheiro do bode? Por quê? Porque ela era uma sertaneja. É aquilo que a gente estava falando ali fora. Quando o matuto vai para a cidade grande, começa a maquiar muito o sujeito, ele fica desnorteado. Ele fica fora do território dele. Isso, E ela não se deixou levar. Não. Ela era matuta, filha de matuto, que foi fazer faculdade em Fortaleza, mas o que ela gostava mesmo era de cavalo, era de bode. Tá. E eu, um matuto que passava o dia cuidando de bode realmente, de gado, tirando leite, botando ração para o gado, penteando os cavalos. E ela gostava daquele cheiro. Eu me escondendo dela. O cheiro dela. Eu me escondendo dela e ela me cercando ali, né? Eu não sabia que ela gostava daquele cheiro. Do bode. O bode era eu mesmo. Entendeu? Era você. Você tem que levar. Eu sou o bode, vem pra tiqueiro. Olha a minha baibicha aqui. Aí você fez então o cordel. Que bacana, que legal. Então sempre os temas que te inspiravam, né? Porque aí o poeta, ele se urbaniza, ele sai do sertão, do Ceará, de Acopiara, e vem para a cidade grande,
se instala no ABC, né, de riqueza, desenvolvimento, fábrica, indústria, metalúrgica, trabalhadores. Aí tem São Paulo, a grande São Paulo. Mas também tinha cordel mais complexo. Sim, como exatamente. o ABC do corpo humano, ou coisa Isso é linda demais, linda demais. Você fazia uma viagem do Elias de pelo Carvalho, corpo não humano. é? Então o poeta, ele escreveu o ABC do cara na rima, na letra, na Escreveu oração. o corpo humano Todo cordel. Todos os minuciosamente. músculos, quantos ossos, a função de cada órgão. Então, ó, isso é maravilhoso. E você também, você está nesse setor de você desenvolver temas, que o Moreira tem temas de todo, do trabalhador, da professora, do estudante, do cara que é filósofo, do piloto do avião, da fábrica, do aposentado. Quer dizer, são temas e ele vai desenvolvendo tudo no seu cordel, os seus livros, as suas publicações, que é o universo das coisas do mundo que você enxerga no dia a dia. E tem, né, cordel também muito apelativo, né? Como esse aqui, né? O romance da Kenga que matou o delegado. Cleuson Viana. Tem os dramas, né? Os dramas policiais que chamam a atenção do povão. Como é que a Kenga matou o delegado? Como é que a Kenga matou o delegado? Opa, que é isso? Você está nervoso, mano? Será que matou ele de solidão, de saudade? Ou de cheiro? Não, tá certo. Então, quais foram os seus primeiros trabalhos aqui, quando você já deixou o seu trabalho de garçom, para agora na literatura do cordel, na cultura nordestina? Assim, eu publiquei uns 3 ou 4 cordéis inicialmente, porque na verdade eu nunca tinha pensado em viver de cordel, em viver de poesia, de livro. Eu achava que era uma coisa normal eu fazer poesia, inclusive eu paguei um preço, né? Porque muitos diziam, olha, vai trabalhar, esse negócio de poesia, cordel, isso não dá dinheiro, isso não bota ninguém para frente. É a primeira coisa que você ouve. Mas eu digo, não, mas eu gosto de fazer o quê? Né? E o Patativa dizia também, que a gente só é feliz fazendo aquilo que gosta. Né? Isso, é verdade. Aí eu digo, se ninguém quiser comprar o meu cordel, não tem problema, eu deixo na gaveta. Se ninguém quiser me ouvir, também não tem problema, eu recito para mim mesmo, né? Porque eu gosto. Aí as coisas foram acontecendo, né? Aí as portas foram se abrindo. Aí publiquei um cordel, era a história do padre que me emprestou muitos livros na Acopiara e morreu atropelado. Aí caiu na mão do Gonçalo Ferreira da Silva, que era o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Aí ele me mandou uma carta dizendo, olha, seu cordel é muito bom, é muito bem rimado, bem metrificado, tem uma sequência, começo, meio e fim, um desfecho legal. A rima, métrica e oração. Pois é. Tal, eu quero lhe conhecer. Aí aquilo me incentivou muito, né? Tá. Aí fiz outro. Aí de repente eu tinha vários poemas que juntei num livrinho chamado Meu Jeito de Ser Feliz, que foi meu primeiro livro. Nós temos esse. Vocês têm, com certeza. Eu acho até que você fez a orelha, não foi? Acho isso, que foi. Exatamente. Escreveu a orelha de quem? Do livro. A orelha do livro. Aí depois, só que eu fiz esse livro por minha conta, eu pagando, né? Você bancou. Eu banquei. Aí depois do 5º livro é que uma editora me ligou. Né? Olha, gostamos do seu trabalho, vamos marcar uma reunião? Aí eu fui lá e a gente formatou um projeto e saiu um livro que se chama Cordel em Arte e Versos, que é um livro didático sobre cordel. Aí esse livro deu muito certo, que entrou nesses programas de governo, né? Governo de São Paulo, PNLD, PNBE, minha biblioteca em casa, ou seja, levantou a editora. Abriu um leque, né? Abriu um leque para você. Exatamente. Era uma editora pequena e daqui a pouco ela fez outro, fez 4 livros meus. Ó, que bom, rapaz. Aí saíram alguns outros livros por outras editoras, mais de uns 3 anos para cá eu encontrei a editora Ciranda Cultural. Ciranda fez a Cultural. mesma coisa. Tá. Poeta, vem cá, nos prestigia aí com um projeto seu, vem almoçar com a gente. Aí eu fui. E aí deu muito certo, já fez 5 livros, né? E tem outros já na sequência aí, em fevereiro sai mais um,
e já tem outros 2 já para esse ano, e eu produzindo muito. Agora Pô, então é uma linha de produção, coisa que incrível para hoje no Brasil. Né? Você no ano lançar 4 ou 5 livros em um ano, quando é tudo parado, a questão de livro no Brasil é uma coisa escandalosa. Tanto é que muitas livrarias fecharam, diminuíram de tamanho, né, que o brasileiro não lê. Isso é uma ferida social que não tem tamanho. E de repente, dentro de um tema, né, cordel, desenvolvimento, cultura, tem uma linha de produção que material você tem. Né? Interessante que na pandemia, que nos prejudicou muito, você sabe muito bem, eu sempre gostei da história do cangaço. Não gostei de violência, de cangaceiro. A história do cangaço, né? Exatamente. Aí eu comecei a ler sobre o cangaço. Li um livro, li outro, li uns 30 livros sobre o cangaço, e aí comecei a fazer cordel sobre o cangaço. Né? Tá, certo. Lampião em Juazeiro do Norte, que meu pai tinha uma frustração danada que esteve em Juazeiro do Norte no dia 2 de março de 1926, e não ficou sabendo que dia 4 de março Lampião chegaria em Juazeiro, a convite do padre Cícero. Meu pai não se perdoa até hoje. Aí Lampião Lampião ainda levou uma surra do padre Cícero. Você tem que deixar o cangaço cabra. Cajado dele, né? Ele tinha autoridade, dele. Cuidava das irmãs de Lampião, né? Que estavam lá sob a... Isso. Né? Bom, aí eu fiz Lampião em Mossoró, medicina e cangaço, religião e cangaço, Zé Baiano e Lídia, que é uma história de amor lindíssima. Muito bacana, exatamente. Fiz Agora, por que mesmo o Lampião não entrou em Mossoró? Porque o prefeito convocou a população, mandou os velhos e as crianças irem embora. Exatamente. Arranjou 150 fuzis, botou gente na igreja, na torre da igreja, no sobrado dele, em cima da casa. Mas me disseram o contrário, disse que é porque que era a única cidade que tinha 2 torres. Pronto, exatamente. Mas porque era cidade grande. Só tinha uma torre. Lampião não gostava de invadir uma cidade que tinha uma torre só. E foi naquela torre que houve uma casa-mata que rebateu o Lampião. Exatamente. Que tinha 2 igrejas, 2 torres que tinham 2 igrejas, né? Que é cidade grande. De cidade grande. Mas tinha uma que só tem uma torre. Uma cidade que só tem uma igrejinha, só com a torre, é uma cidade pequena. Mas olha, o tema cangaço, não vamos entrar no mérito da violência, né, que foi realmente, mas, por exemplo, Lampião, ele foi o imperador do Nordeste durante 21 anos. E tempo 21 anos fugindo da exército, polícia, marinha, aeronáutica, tudo. Naquela época, o Lampião conheceu um cara que foi do exército, foi um tenente do exército. E o cara jogou um papo com o Lampião gostou da estratégia de guerrilha, de ataque. O que a gente faz é guerrilha e tal. E deu as aulas lá pro Lampião. E quando foi para invadir o Mossoró, ele foi na tática do tenente lá, do desertor do exército, né? Mas uns cangaceiros mais, assim, compadre, capitão, olha, não, ele é bom, né? E a estratégia do cara deu errado. Deu errado. Quando foi o primeiro Jarará que levou o primeiro tiro. E o prefeito Rodolfo Cavalcante, ele comandou e realmente 2 cangaceiros foram feridos, um morreu, e o Jararaca foi capturado. Baleado e ainda vivo. Aí vamos assim, cessa-fogo. Lampião saiu fugindo, ninguém sabe disso. A cueca dele saiu fedendo a cuscuz azedo. Mas falar em cangaço, o mundo inteiro, em qualquer lugar, falar de Brasil, Lampião. Quando fala Lampião e Maria Bonita, aí vem o que todo mundo quer saber, que tem romance, aí toda a narrativa, aí você vai pesquisar 21 anos da saga lampiônica e é assunto que nunca vai acabar. Não acaba. Tanto é que eu tinha feito 37 cordéis sobre o cangaço. De repente a editora Ciranda Cultural também ligou e disse: Moreira, você tem alguma coisa sobre o cangaço? A gente está pensando em fazer um livrinho para o pessoal do quinto ao 8º ano. Aí, de acordo com a conversa, eu fui lá, levei 3 opções, 3 cordéis.
mas eu tive o cuidado de imprimir todos os 37 no livro só. Livro só. Mostra aí esse livro aí, aqui para ir na câmera ali, para o pessoal. Como é o nome desse livro aí? Lampião na Trilha do Cangaço. Olha aí, tá vendo aqui? Aí eu mostrei as 3 opções e faz esse, de repente chegou o dono da editora e disse, você tem outros cordéis sobre o cangaço? Aí eu falei, tenho 37, olha aqui. Aí mostrei o boneco que eu tinha feito, né? Tá. Aí ele disse, mostra outro livro nós aqui. Vamos fazer esse aqui. Aí fizeram esse aqui. Tem quantas páginas? 380 páginas. E são quantos temas 37. aí? 37, olha, gente do céu. Aí está o resumo da história do cangaço. Que bom, que legal. Tudo na linha do cordel. E depois disso aí eu fiz mais 8. 8 livros. Não, 8 cordéis. Mas mais cordéis, em cima do cangaço. Em cima do cangaço. Poemas para adiar o fim do mundo, tá vendo? Então vamos aprender os poemas para adiar o fim do mundo. Moreira da Copiara, mais um livro. Aqui, qual é a baseado em quê? Que o mundo vai se acabar, aí são poemas que tratam dessa coisa de você cuidar bem do outro, cuidar bem da nossa casa, cuidar bem do nosso planeta. Palavras de otimismo, incentivos, energias positivas, não é verdade? Olha aqui, esse aqui é bacana. Moreira da Copiara, Mulheres Negras Inspiradoras. Fala desse livro aqui, Moreira. São 22 cordéis sobre 22 mulheres negras que fizeram história no Brasil, desde Dandara, que era a esposa de Zumbi dos Palmares, até Marielle Franco, que foi assassinada. Aqui, lá no Rio de Janeiro, vereadora, né? Quer dizer, então, ao total, você tem quantos livros? 33. 33 livros. Desde aquele primeiro, da minha orelha. Agora, e cordel? Você trouxe alguns cordéis, que você não para de produzir o cordel, porque a história do cordel é muito interessante. É uma influência da colonização portuguesa. Quer dizer, o cordel foi lançado na Espanha. Então, por que cordel? Eles desenvolviam, faziam, né, escreviam, ou uma xilogravura, tudo. E nos barbantes, aqueles que eram estendedor de roupas, né, para secar o sol, que era a tinta, eles penduravam aqueles cordéis, né, eles prendiam ali para secar o vento e o sol. E para expor também, né? E para expor também. Quer dizer, isso começou na Espanha, aí veio para Portugal. E tudo que Portugal trouxe para o Brasil, muita coisa se desenvolveu, se projetou. Porque o Brasil era gigantesco, continente gigantesco, mas os portugueses trouxeram a manga, que não tinha, trouxeram o coco, que não tinha, muitas outras frutas que não tinha. E aquilo foi se desenvolvendo. Trouxe o jumento, que desenvolveu demais. Aí teve um cara assim, falou para o imperador, Dom Pedro, o Nordeste é muito seco, peça para os portugueses trazerem camelos, o camelo lá no deserto do Saara. E aí o Dom Pedro mandou trazer camelo. Mas o camelo não gostou. Não aguentou. Não aguentou, não. Quem derrubou o camelo foi o jumento. Os únicos camelos ou dromedários que ficaram foram aqueles 10, 12 que estão lá em Natal, que tem uma agência de turismo, que leva o turismo para andar. É dromedário, tem as corcovas, e tem mais o camelo, porque o camelo tem um mau hálito horroroso, ninguém aguenta chegar perto dele. E o jumento, no meu lugar, você não toma não, e não. Então, o português levou muita riqueza, ouro tudo na nossa, durante 300 e quase, levou a nossa madeira pau-brasil, entendeu? Ainda bem que o Brasil ficou um país independente, não se leva mais o pau-brasil, a gente tem que contar o que restou. Mas essa influência da colonização está aí postada como justamente a literatura de cordel, que fez com que esse cearense pudesse se projetar por seu esforço próprio, um visionário, na realidade ele é um visionário, e que se tornou independente, e o seu trabalho, nós que somos seus parceiros daquela, ficamos muito felizes, tanto é que você hoje é um convidado especial aqui no nosso podcast para desenvolver. Agora você tem que contar o segredo, como é que você consegue viver vivendo do cordel do seu trabalho. No mundo consegue, mas não dá dinheiro. Como não dá dinheiro e você vive? É o seguinte, quando eu abandonei o trabalho formal na empresa
e fui viver de livros, o começo foi muito difícil mesmo, né? Porque realmente não entrava de grana, né? Mas aí saiu um livro, esse primeiro livro pela editora, que deu certo, né? Começou a entrar um pouco de direitos autorais, umas vendas grandes para o governo, e hoje eu vivo não só de direitos autorais, mas das palestras. Mas você dá palestras, conferências, um recital, eventos. Vou numa escola, a escola adota um livro meu. Bom. Eu vou lá. Tem um outro livro meu que se chama O Drama de um Refugiado, que está vendendo muito por causa do tema, né? O tema. Os refugiados. Os refugiados que chegam ao Brasil, né? Só depois da guerra aí da Ucrânia, da Rússia, são quase 10 milhões a mais de refugiados no mundo e o Brasil acolhe muitos deles, né? Exatamente. É um livro que eu fiz baseado numa conversa que eu tive com um desses refugiados, não ucraniano, mas haitiano. Certo. Peguei a história dele e transformei num cordel que saiu em formato de livro. Então, muitas escolas, muitas prefeituras estão comprando esse livro. É interessante. No Brasil atual, nós temos certos quadros que talvez passem desapercebido do grande público. Quem vai ao aeroporto de Cumbica vai se surpreender em um canto do aeroporto. Ali você vai encontrar 60, 70 pessoas que são refugiados do Afeganistão. Pois é. Que há mais de um ano o Afeganistão voltou para o comando dos talibãs. Eram os um grupo americanos, religioso, né? Então os americanos resolveram sair. Não estava dando retorno para eles, vão entregar o Talibã, para vocês ficam aí, a gente vai embora. Deu aquele drama de sair pendurado em avião, aqueles refugiados, foi um negócio. Aí o Talibã voltou. Voltando o Talibã do Afeganistão, aí tem as broncas culturais, religiosas. Aquelas famílias que não são a favor do Talibã, elas são expurgadas. Então o cara tem que vazar, fugir. Então, no aeroporto de Guarulhos, sempre chega um avião com famílias inteiras. O cara lá era um advogado famoso, escritório, tudo. De repente ele chega no Brasil como refugiado. Ele, a esposa, a mãe, um tio, a avó e 4, 5, 6 filhos. Chegam em Guarulhos sem documento, sem direção, sem ninguém para receber. Quer dizer, as autoridades recebem... E aquelas pessoas ficam, Deus dará, dentro do aeroporto de Cumbica. Aí entram ONGs, alguma parte do governo, para começar a dar acolhida para esse pessoal, levar para um hotel em Guarulhos, levar para um centro, sabe? Mas cada vez mais chegando refugiados, entendeu? E aí você analisar as pendengas desse mundo, né? As questões dos refugiados, onde inspira um poeta a escrever, né, algo a respeito desta ferida, que é uma ferida mundial, não é só no Brasil. Você pega os africanos que fogem da guerra, da seca, da violência, das revoltas internas e vão se aventurar no Mediterrâneo, onde morrem famílias. A sua literatura abrange todos esses aspectos. Todos esses aspectos. Políticos, religiosos. Todos os temas. Todos os temas. É claro que eu gosto mais do humor, né? Do humor. E do nosso território, do nosso Nordeste. Das nossas coisas, né? Exatamente. Mas eu tenho escrito muito também sob encomenda, né? Sim, claro. Uma editora, Moreira, eu estou precisando de um livro infantil, um livro assim, aí eu desenvolvo. Né? Tenho feito muito isso. Nossa. Inclusive o do refugiado foi sob encomenda. Né? Sob encomenda, né? Agora, Moreira, ao longo desses anos todos de experiência, qual é o seu poema que você mais gosta, que te inspirou, que representa muito para você? Eu acho que o mais famoso é um que se chama Idades. Idades. Que fala das várias fases do homem, né? Certo. Até ficar velho, né? Que é o destino de todos nós, né? Certo. Porque das duas, ou você fica velho ou morre cedo, né? Certo. E eu estou gostando muito de cada fase, né? Estou com 61 anos e... Tá novo. Dá para você falar um pouquinho? Eu vou inspirar você, assim, eu vou falar assim, que uma quadra que eu aprendi há muitos anos atrás. Acho graça a mocidade, não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, moço ninguém quer morrer. Bom mesmo é ficar velho, porque ser velho
É saber viver. Sem ser velho, ninguém vive. Bom é ser velho e viver. Não é viver, né? Então, pronto. Então, agora o seu idades. Eu já fiz 40 anos. Pode olhar o povo ali, ó. De modo muito comum. Depois fiz 41 sem enfrentar desenganos. Agora já faço planos concretos para, depois que eu fizer 42, conquistar mais benefícios, superando os sacrifícios que a natureza me impôs. Se só se vive uma vez, eu vivo alegre o agora, porque sei que não demora, completo 43. 2, 3 vezes por mês, vou ao cinema, ao teatro, não brigo, não idolatro, que é para não me desgastar. E por que quero chegar feliz aos 44? Com coisas sérias não brinco, no ponto nunca cochilo, porque desejo tranquilo completar 45. Lutando com muito afinco, sem levantar o topete, sem querer ser a manchete, mas sem muita timidez, para vencer 46 e depois 47. Ainda nessa toada, vou fazer 48, sem querer ser muito afoito, pois isso não leva a nada. Vou fazer o que me agrada, caprichar na vestimenta e pensar no que se inventa depois dos 49, que é para ver se alguém promove festa para os meus 50. 50 anos de idade devem ser comemorados. É quando os sonhos frustrados já não são realidade. No peito haverá saudade, mas isso a gente afugenta. Novos caminhos se tenta, e quero sentir o gosto de estar com um riso no rosto quando completar 60. Aos 60 anos não desejo estar intranquilo. Talvez melhore o estilo e opte mais pela razão. Meus cabelos estarão com coloração cinzenta. A passada estará lenta, menos luz nos olhos meus, mas darei graças a Deus quando completar 70. Sendo um septuagenário, precisarei me cuidar, pois quero continuar produzindo o necessário para não ser um solitário em plena decrepitude. Relembrar a juventude, pois isso nos acalenta, e quando fizer 80, quero ainda ter saúde. Depois dos 80 anos, será hora de um descanso. Fazer um grande balanço e refazer alguns planos. Esses prazeres mundanos não terão quase valor. As maravilhas do amor são quem me conduzirão e eu darei mais atenção às obras do Criador. Engraçado, estou dizendo tudo isso sem saber se irei sobreviver do jeito que estou querendo. É tanta gente morrendo no auge da juventude, outros perdendo a saúde, mas desejo envelhecer e sem remorsos dizer não fiz mais porque não pude. Mas na certa indagarei quando tiver muita idade, pelo bem da humanidade, porque tão pouco lutei, porque não observei as sagradas escrituras, porque fiz tão falsas juras e não fiz do mundo um templo a fim de servir de exemplo para as gerações futuras. Que a natureza me dê bom gosto e sabedoria para versejar a alegria, sabendo como e porquê. Sem me importar com cachê, tendo ainda paciência, sem perder a eloquência nem o bom raciocínio, pois quero estar em declínio apenas na aparência. Depois questionarei, sendo já nonagenário, sinto que fui um otário porque não aproveitei. Por que eu não estudei do jeito que deveria? Com mais estudo eu seria um homem mais preparado e melhor elaborado este poema seria. Por que não dei atenção aos meus irmãos que choravam e onde os humildes moravam, pouco fiz visitação? E esse pouco de instrução que por mim foi conquistado, porque não fiz partilhado com quem queria aprender, fazendo do meu viver um eterno aprendizado? Lamentarei certamente o fato de não ter sido um amante desmedido com quem me amou loucamente e amado perdidamente quem não podia me amar. Porque não soube escutar com carinho alguns colegas que às vezes foram piegas e eu não soube relevar?
porque não fui mais simpático com quem esteve por perto de mim e com quem foi certo, porque não fui diplomático e porque não fui mais prático na solidariedade, porque, tendo liberdade, não fiz esforços constantes para ver os meus semelhantes na maior felicidade. Isso eu questionarei se tiver tranquilidade, porque 100 anos de idade dificilmente farei. E aqueles que magoei, mesmo sem ter intenção, desde já peço perdão, porque descobri que a vida foi feita para ser vivida e o resto é tudo ilusão. Aê! Parabéns aqui, poeta, Moreira. O Patativa do Assaré está dando pulos de alegria. Chama-se Idades. Idades, é. É um dos mais famosos. Tem outros poemas que eu gosto muito também, mas esse caiu no gosto do povo. Mas né? esse tem tudo a ver. Diariamente, no Forró Nativa, que Mano Velho, a gente faz na Nativa FM, já são 18 anos. Qual é o horário? Das 2 da madrugada às 6 da manhã. De segunda a sábado, Nativa FM, aí tem o 95,3, depois tem o Sistema Nativa SAT, são 30 emissoras esparramadas pelo Brasil, em vários estados. Aí tem as redes sociais, tem o sistema Band Rádio, você entra na Band Rádio, Nativa FM, em qualquer lugar do mundo, nós temos ouvintes no mundo inteiro. E eu sempre enalteço o aniversariante do dia. E às vezes a pessoa, mano velho, mano novo, eu moro sozinho, mas hoje é meu aniversário. Que são as pessoas solitárias, eu sempre falo assim, olha, como é importante aniversariar. Porque nós temos que justificar a nossa passagem por aqui. O teu poema mostra isso. A gente está aqui, a gente tem alguma missão, tem alguma coisa. Por contingências da vida, eu moro só, né? Eu moro sozinho, não tem ninguém. Você tem. Você tem a rádio como companhia para lembrar de você. Apareça. Você tem que se promover. Eu hoje falo, eu estou aniversariando hoje. Hoje é meu aniversário. Porque desde a criancinha começa a entender as coisas, que a mãe tudo vai fazer o aniversário, festinha, pedacinho do bolo, e aquilo vai aumentando. Até chegar na pessoa adulta, que tem uma vida difícil. Tem pessoas, eu conheço algumas senhoras que são deficientes visuais e moram sozinhas e tocam a vida da maneira que a vida oferece e elas não desanimam. É o que você falou, tem uma missão. Tem uma missão. Então isso é histórico para o Brasil, é muito importante esse tema, porque, gente, nos anos 30 e 40, um brasileiro vivia em média, nos estados chamados mais ricos, 40 anos, o cara morria em média com 40 anos de idade. No Nordeste, o nordestino morria em média com 37 anos de idade. Você ia acreditar nisso? Gente, não faz 100 anos. E aí começaram a melhorar as coisas, dar uma qualidade de vida para as pessoas. Então as políticas públicas voltadas para a saúde, elas foram se desenvolvendo. Eu lembro quando eu ia lá na Paraíba, na casa de vovô em São Gonçalo, passar férias, era comum, no dia a dia passava uma mãe com um caixãozinho de bebê, que era um caixãozinho de um anjo azulzinho, com o seu bebê morto debaixo do braço. Ou às vezes era um enterrinho que levava, mas gente, de cada 100 crianças que nasciam, pelo menos 20 morriam, bebês. Quer dizer, então veja bem, era uma coisa incrível. Com o passar dos anos, hoje a mortalidade infantil, ela diminuiu muito, muito, muito. Então, sabe, fluoretação da água, qualidade de vida, as secretarias de saúde. Então, passados os anos, passadas as décadas, hoje, a média de vida de um brasileiro é de 75 anos. Olha quanta diferença. As mulheres vivem em média 5 anos mais do que os homens. E nós vamos partir para uma média de idade do Brasil no futuro de 90, 95 anos. Então, por isso que as idades, quando você traz um problema, tem muito a ver com nesse cordel, nesse cordel, você se insere no começo, no meio, na metade ou no fim?
No fim não, né? Acho que na metade, né? Na metade, né? É a famosa meia idade. Para não né? perguntar a sua idade. Não, mas ele já falou 61. Ele é mais novo do que tu, Mano Novo. Ah, tu é mais novo do mais que novo, eu. garoto. Mas é só ainda. um ano, eu acho. 2. Dois Tem 63, né? Agora o velho aqui não, é 74. Moreira, e quais são os seus planos, seus projetos, já que as coisas estão indo tão bem contigo? E onde é que você quer chegar? O que é que falta você mais incrementar? Olha, mano, velho, eu como eu disse, eu nunca me preparei, não me programei para viver de livros, de literatura, nada. O que vier está de bom tamanho para mim, tá bom? Certo. Por enquanto está dando para viver, meus livros estão sendo vendidos aí nas livrarias, nesses sites daí, Amazon. Legal, bacana. Esses sites de venda aí, Isso. até a Vanta, a Casas Bahia, Lojas Americanas, todo mundo vendendo, né? Tá ótimo, maravilha. Aí tá bom. O meu plano é publicar mais livros, né? Certo. Como eu disse, se comprarem muito bem, porque eu preciso disso, mas se não comprarem não tem problema, porque eu gosto disso, né? Certo. Tenho algumas músicas, né? Também gravadas aí. Aliás, quero mandar um abraço para o Caju e Castanha, que vão gravar agora Que bom. As Vantagens da Mulher. As Vantagens da Mulher. É uma música, um forró que eles vão gravar em ritmo de embolada, né? Que bom. Eu fiz muito pensando neles também. Certo. Sebastião Marinho gravou Eu Sinto Saudade, rapaz, que caiu no gosto dos repentistas. Ah, é, rapaz? Uma beleza. Como é que é essa aí? Eu sinto saudade. Eu não sei cantar. Não, mas é só Eu a sinto letra. saudade de uma rede armada na casa de alpendre no interior, o cheiro gostoso da terra molhada e o rádio na mesa do agricultor. Olha aqui o rádio. A voz do vaqueiro na lida com o gado, aquele roçado pertinho da serra. Aqui tem de tudo para a gente viver, mas não vejo nada que faça esquecer as coisas bonitas lá da minha terra. Aí são 4 estrofes, na bacana. voz de Sebastião Marinho. Tampa. É tampa. E a Copiara continua sendo sua base? Ali foi tudo onde começou. Você ainda tem a Copiara como seu ponto de apoio? Minha paixão. Qualquer folguinha que eu tenho, eu corro para a Copiara. Lá tem uma irmã, muitos sobrinhos e sobrinhas, amigos muito queridos, inclusive o pessoal da administração municipal, que são meus amigos de infância. O prefeito, né? Perfeito. Que me dá aqui uma maior força, me coloca lá nos projetos, aniversário da cidade, né? Porque eles gostam que eu leve o nome de Acopiara, como a Saré gostava que o Patativa... Moreira de Acopiara. Acopiara para o mundo inteiro é o Moreira de Acopiara, cidade do Ceará. Eles gostam quando eu chego em Fortaleza, vou na televisão, aparece na televisão Moreira de Acopiara, né? Quando eu dou um recado aqui, a mesma coisa. Beleza, ele gosta muito, então tem me paparicado. Foi você no começo que se autodenominou ou alguém colocou Moreira de Acopiara? Foi mais ou menos um cidadão chamado Amorim Filho. Quando eu ia no seu programa, na Bandeirantes AM ainda, aí você dizia com essa voz maravilhosa: vamos receber Moreira Júnior, o moço de Acopiara. Eu assinava os primeiros livros, os primeiros cordéis Moreira Júnior, né? Aí tinha um outro Moreira Júnior aí na parada. Né? Mas você ficava dizendo: o moço de Acopiara. Como recebeu Moreira, o moço de Acopiara, Moreira, lá de Acopiara. Aí as pessoas começaram a me chamar: ô Moreira de Acopiara, te ouvi no programa Nas Quebradas do Sertão, o Mano Velho estava falando Moreira de Acopiara. Aí aconteceu também muito naturalmente. Então vocês têm muita influência nisso, muita responsabilidade. Lapido, lacrou. Lacrou. É porque nós tivemos aqui nos anos 60, 70, um cantor, né? Um cantor chamava-se Kid Morangueira. Moreira da Silva. Moreira da Silva. Então, ele sempre quando ele cantava assim, aí sempre vinha um espião americano para pegar o Kid Morangueira, o cara que estava: cuidado, Moreira! Aí eu Moreira de Acopiara. Aí, de tanto falar isso, deu muito certo. Enaltece, bacana assim. Olha, isso é muito importante, é muito interessante, e de você ter essa ligação e desenvolver. E você, claro, com seu esforço, com a sua capacidade, ajeitou sua vida,
né, tem a sua casa própria, deu uma reformada, casa bonita, você mora no ABC, em Diadema, não é isso? Moro em Diadema. Eu sempre morei naquela região, né? Isso. Mudei para um canto e para outro. Sempre no ABC. Até parar nesse novo endereço, eu já estou aí há mais de 20 anos. Agora, interessante que eu perguntei para o Moreira e Filhos, ele disse, olha, eu fiz algo na minha vida que foi uma inspiração divina. Adotei. Então você adotou 2 crianças que agora complementam, trazem alegria para o seu lar cada vez mais. Tem lá o Felipe e a Mariana, rapaz, que são 2 amores, né? Um menino tem 11 anos e a menina tem 2 anos e meio, que mudaram minha vida, né? Completamente, para melhor, completamente, é verdade. Então é importante, né? Você tendo condições, se você quer adotar, faça isso. Na verdade, você vai realmente enriquecer a sua convivência, a sua família, e essas crianças no futuro te darão muitas alegrias, vão receber com muito amor, com muito estudo, com muito carinho, consagrando uma família brasileira, não é verdade, Moreira? Com toda certeza. Eu saio de casa e fico com saudade deles. Que bom, mano. Vamos perguntar mais o que é pro Moreira de Acopiara, mano. Okay? Aproveitou bem lá na região de Montes Claros? Sim, fiquei 3 dias lá na 41ª festa de Alto Belo. A de Alto Belo. Que é município de Bocaiúva, norte de Minas. Que é ali ao lado de Montes Claros. Montes Claros, aliás, de Alto Belo está mais perto de Montes Claros do que mesmo de Bocaiúva, né? Isso. E o Theo Azevedo, nosso amigo também. Grande. O Theo Azevedo está em toda a história. E o Theo. Tem um memorial lá em Alto Belo, que é uma vilazinha, coisinha. É um lugarzinho meio sertão brabo mesmo. E o Theo Azevedo nasceu ali e ele sempre participou de Folia de Reis, porque lá o folclore de Reis é fortíssimo naquela região lá de Bocaiúva, de Montes Claros, Alto Belo. E o Theo veio para São Paulo, aqui desenvolveu um trabalho muito grande, ganhou um festival de música da Record, e desde aquela época ele faz esse trabalho aqui em São Paulo, mas nunca esquece de ir sempre na virada do ano lá para Alto Belo, onde tem a festa de Reis. E este ano foi a 41ª festa com o Theo como mestre de Reis. Exatamente. Ele é celebridade. Então reunir todo aquele povo da região nas visitas, na festa de Santos Reis, é algo maravilhoso. E este ano o Moreira foi convidado especial e lá você foi conhecer aquele encanto brasileiro chamado Alto Belo, Bocaiúva, norte de Minas. E a cultura local, que é muito, como você bem frisou, é muito rica. A Folia de Reis. Dali saíram os melhores violeiros, né? Exatamente. E eles vêm, eles não marcam nada para a data dessa festa, porque eles querem estar naquela festa, porque foi ali que eles foram formados, né? Marimbom de Chapéu é maravilhoso, né? Valdo e Vael, são 2 irmãos do Riachão do passado, sabe? Quanta gente famosa. Interessante lá, que lá não tem hotel, não tem pousada, você vai ter que ficar hospedado na casa de alguém. Mas não falta. Não falta. Eu fiquei na casa de uma pessoa muito humilde, aí, mas tinha outro lá, rapaz, vai lá, quer ir lá pra minha casa? Não, aqui tá bom demais. Aí comida é o que não falta também. A fartura de comida, uai. E o sotaque deles, né? O jeito deles falar. Almocei num lugar ali, daqui a pouco cheguei no outro canto, a senhorinha... O senhor já almoçou? Vou ajeitar um almocinho pro senhor? Não, já almocei. Um comezinho. Importante lá que tem os rabequeiros. Então são artistas que fabricam suas próprias rabecas. O Theo trouxe um rabequeiro famoso na época, na Rádio Bandeirantes, e eu tenho até hoje em casa. Ele me deu de presente uma rabeca, até hoje guardadinha, encantadora. E eles fazem as rabecas. E ali tem turistas que compram sob encomendas, eles se apresentam. Então é uma riqueza cultural, que talvez as grandes cidades não conhecem, as grandes redes de televisão não fazem questão de mostrar, mas tem que mostrar que o Brasil são muitos Brasis. E esse Brasil mineiro riquíssimo está lá na terra do meu amigo Theo Azevedo, em Alto Belo, Bocaiúva, norte de Minas Gerais. Que quando ele estiver
aqui por São Paulo, com certeza vocês o trarão aqui. O Theo é. Esse aí é persona muito grata para Mano Velho. Só para você, Theo. De muitos anos, companheiraço. Esse é um herói. Pense num herói mineiro. 80 anos. 80 anos, Theo Azevedo. Um batalhador, humilde, sempre a mesma pessoa, reconhecidamente um grande folclorista e que é nosso amigo, nosso irmão. Grande Theo Azevedo. E lá você fez um recital. Sim, eu com outros poetas da região, né? Estava também lá o grande artista popular, Valdec de Garanhuns. O Valdec já esteve aqui no nosso podcast. Pronto. E trouxe o seu boneco, Benedito. O Benedito. Esse será o Benedito? Né? A criançada adorou a apresentação. Aliás, ali é uma apresentação para todo mundo, todo né? mundo, para todo mundo. Criança, mas os aqui não Eu gosta, viro né? criança. Com o Valdec, eu bolo de rir, eu morro de rir, porque é um grande artista. E aquilo me leva à minha infância lá na Paraíba, né? Eu também, quando eu era menino, tinha um bonequeiro lá na bonequeiro. Pode dizer, né? Mamulengueiro, é o mamulengueiro. Ele botava um lençol assim num canto da parede e ficava manipulando os bonecos atrás daquele pano e eu ficava admiradíssimo com aquela coisa. A performance dele, que o artista são as mãos e a voz, e a voz aqui ele tem um lugar que ele visualiza o público, aqui o boneco brinca com aquele vai e a gente se encanta com tudo aquilo. Então foi justamente, aliás, no futuro nós vamos voltar com o Valdec, ele com a tenda, a gente montar aqui no estúdio, aqui do Royal Studio, nosso amigo Santiago Ferraz, ele fazer uma apresentação do que é o mamulengo para uma festa popular em qualquer lugar do Brasil, principalmente no Nordeste e no Norte. Meu querido Moreira da Coopero, estou feliz demais com a sua presença aqui. Foi uma aula, sabe, de conhecimento, de objetivo, né, de inspiração, de luz. Você sempre foi um cara muito iluminado. E acreditar que aquilo que você aprendeu lá, quando viu o Patativa da Serainha copiara na rua, você, nossa senhora, que eu vou engatinhando aqui, caminhando devagarzinho. Quando eu crescer, quero fazer poemas como o Patativa. Como o Patativa da Serainha. E hoje você faz, está na grande mídia, está nas grandes editoras e está com o Mano Velho, Mano Novo sempre. Que eu ria da vida e que você ria. Que eu me emocione ouvindo o seu canto. Que eu melhore o mundo. Que eu seque o seu pranto. Que eu cuide da terra e do que ela cria. Amor é uma coisa que às vezes judia, mas é muito triste viver sem amar, lutar sem vontade, vencer sem lutar. Por isso é que eu luto, que eu planto, que eu colho, que eu solto as amarras, destranco o ferrolho. Mas nossa conversa já vai terminar. Mandar um abraço para o Clebson Viana, né? Meu amigo querido lá em Fortaleza. Legal, né? O divórcio da cachorra. É uma onda, né? É verdade, sabe? É uma onda. Aqui foi um que eu recitei lá em Minas Gerais agora. Vale de Lama, que fala daquele problema lá de lá das usinas de Minas Gerais, na verdade, rapaz. Eu não troco meu oxente pelo ok de sem ninguém. Oxente. Meu Nordeste é assim. E a moça do bode, gente velha. Olha aí. Não, muito bacana, muito legal. São temas e temas e temas. Nós temos em casa muito trabalho de cordel. Nós temos um amigo que também tem o Museu do Cordel, lá na Praça Benedito Calixto. Lembra que Museu da Voz, também foi um grande colecionador de cordel, sabe? E por aí afora. Nós temos aí os anônimos apreciadores que têm verdadeiras riquezas em casa, em bibliotecas, sabe? E desenvolver esse trabalho. O Brasil se conhecer. A nossa língua é maravilhosa, a língua portuguesa é uma língua falada por 300 milhões de pessoas, não chega a isso, mas só no Brasil são 220 milhões, né? São 7 países que falam a língua portuguesa. Interessante que a língua portuguesa, de todas as línguas que existem na Terra, é a única falada nos 5 continentes. Interessante. A língua portuguesa, você vê, com pouco mais de 300 milhões, mas ela é falada. Por exemplo, tem sempre um lugar que se fala português. Então nós temos que obedecer, amar a nossa mãe, que é a nossa língua, respeitar a nossa língua. Ela é fantástica, é maravilhosa. A abordagem, o poder da palavra, né? Porque a palavra
ela antecede qualquer ato. Uma guerra só começa depois que ela é declarada. Então a palavra sempre à frente. E essa palavra nossa, entendeu? Ela é através da nossa linguagem, a nossa língua pátria, o português. Então vamos respeitar, vamos obedecê-la, que ela é linda e maravilhosa. Eu nasci nas catingueiras entrançadas de cipó, viajei de caminhão junto com o Mané Cotó. Não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo vivendo o meu gogó. Com Mano Novo, Expedito Duarte e Moreira da Copiara. Obrigado, viu? Muito bom conversar com vocês. Valeu! Valeu, obrigado. Sucesso. E aí, Mano, vamos embora então, Mano Novo? Vamos nessa. Vamos embora. Vai Vamos, pelo mato que é o maior barato. Maria. Turminha que é mais bacaninha. Tchau, pessoal. Obrigado. Mais um podcast. Mano Velho e Mano Novo. Valeu. Até a próxima. Tchau.